BD 9 de junho de 2019. Então, BD está de volta. Ele cumprimenta você. Então, aqui estou de volta para responder a todas as suas perguntas, sobre quem você é e não sobre seu personagem. Então, vamos conversar juntos. Então estou ouvindo. Olá BD. Eu estou muito feliz em ter você em meu coração neste momento e sinto que é você em meu coração. BD. O mesmo para mim. Onde está a pergunta? Foi um sentimento. BD. Não seja tímido, hein? Acabei de receber uma pergunta. Olá BD. Eu tenho a porta Cristina parte de trás que há vários anos me dói. O que isso significa? Obrigado. A porta Cristi, localizada na parte de trás, entre a escápula, é uma porta de entrada, por um lado, o impulso metatrônico final, mas também Cristo, em si, está obviamente conectado ao órgão do coração, chakra e coroa. Em cada lado do Cristi, e especialmente nas últimas semanas, há uma alquimia em particular onde muitos de vocês sentem pressão, dor de algo que se desdobra em cada lado do Cristi, podendo ir até o pescoço. Isso corresponde ao desdobramento, à percepção de suas asas, do corpo da eternidade. Este processo é etérico e chega a completar a ativação do que você chamou de lemniscata sagrada, a abertura do coração, a abertura para a verdade que você é. Então, é claro, pode se tornar doloroso, assim que houver anormalidades vertebrais, que possam tornar o processo mais sensível para alguns do que para outros. O único significado é esse. O cenário em ressonância do coração e da cabeça, a colocação em contato, a primazia do coração na cabeça, dentro deste corpo de carne, na verdade, dará sensações particulares no nível dessas costas. Não existe um bloqueio, mas simplesmente um processo que pode ser mais ou menos doloroso, mais ou menos sensível, dependendo do que você sabe sobre sua origem estelar. Esta é apenas uma passagem transitória, permitindo concretamente realizar o mecanismo, denominado não mais ascensão, mas dissolução dentro do éter primordial. Ou seja, como você diz, o ômega que se juntou ao alfa e o coloca na melhor posição para viver o processo coletivo, sem ser afetado por alguns elementos de reticência de sua pessoa ou de seu corpo mesmo. Aqui também, eu só posso aconselhá-lo a não questionar o significado disto, mas a aceitá-lo, e você logo perceberá que assim que você não questionar em você, porque e como tem uma forma de pacificação e fluidez que será instalada no processo. Lembre-se, especialmente para aqueles que sentem e vivem as energias e vibrações, que as energias e vibrações têm sido apenas uma interface para a verdade, o que lhe permitiu aproximar-se do ser e do não ser. Mas se você mantiver sua consciência hoje sobre as percepções, que entre alguns de vocês existem há anos, vocês entrarão em atrito com a consciência, e a consciência, no nível de onde vocês estão portando sua consciência. Seja lúcido sobre as manifestações, seja no nível da cabeça, do tórax ou do sacro ou em qualquer outro lugar, mas acima de tudo não as questione, deixe-as desdobrar-se, pela inteligência da luz. A melhor maneira de estar disponível é não pensar sobre isso, não se questionar, e deixar o processo continuar independentemente do seu personagem e da sua cabeça. É assim que você verá a fluidez do processo, a falta de resistência ou a reticência que está simplesmente relacionada ao seu questionamento sobre o que você sente. Não é necessário, neste momento, dirigir sua interrogação ou sua consciência sobre o processo que ocorre na interface deste corpo de carne com o corpo da eternidade. Existem, e você pode ter visto, para muitos de vocês, uma série de mudanças fisiológicas bastante naturais nos chamados processos centrais de regulação: fome, sede, sono, eliminação, pela urina essencialmente. Você pode ver um número significativo de mudanças que, em última análise, são apenas reajustes entre a própria pessoa, a escolha e o não ser. Quanto mais você for livre para deixar as coisas acontecerem sem você, mais fáceis elas serão.
Os anciãos lhe disseram há anos, eles treinaram sua consciência nos pontos de junção com a superconsciência, permitindo de alguma forma assegurar, para atar o corpo da eternidade, mas no processo que está ocorrendo hoje. Nós não precisamos de você, nem de sua cabeça, nem de seus sentimentos ou percepções. Você é a inteligência da luz, e certamente não este saco de carne, e certamente não este corpo de eternidade, quaisquer que sejam as percepções, às vezes importantes. Isso foi dito. Você pode se sentir com um bico, você pode sentir, agora para muitos, com as asas, não se preocupe com isso. A melhor maneira é ajudar o coração do coração, fixando o tempo zero no coração do seu peito, onde a percepção do que foi chamado de chakra do coração, sem cuidar dos apêndices, sem se preocupar muito com o coração. Alterações fisiológicas, como o desaparecimento ou modificação do sono, a mudança na frequência ou intensidade da micção, ou a percepção nas costas ou em qualquer outro lugar. Naturalmente, neste processo, a chamada visão interior, que foi nomeada há muito tempo por uma estrela, a visão do coração não deve levá-lo para as historias também. Deixe-as atravessá-lo, da mesma forma, você não é nada que passa através de você, você é o que está imóvel no centro e deixa-se passar. Quanto mais você entender isso, mais você o colocará em prática, e mais estará livre de todos os processos alquímicos, fisiológicos, neurológicos, energéticos e vibratórios. Sem isso, lembre-se, você irá derivar sua consciência de algum outro lugar que não o coração do coração, e levar a formas de resistência inconsciente ao processo natural de instalação do eu absoluto, bem aqui, através deste corpo. Hoje em dia, é muito mais útil andar na natureza do que questionar ou fazer exercícios sobre energias ou vibrações. Porque acontece na matéria, neste saco de carne e em nenhum outro lugar. Não há nada para procurar em outro lugar. Não há nada para explicar. É sempre o mesmo, disse Abba, é um problema de aceitação. A aceitação cria o cruzamento, cria imobilidade e silêncio. E logo atrás de você, você se descobre, no amor. O amor não precisa de um corpo, nem do saco de carne, nem do corpo da eternidade, nem da menor percepção, nem da menor visão. Se você aceitar isso, verá que tudo correrá bem, e a melhor maneira de verificar isso é cuidar da sua vida. Se você tiver tempo livre, vá para a natureza, nas florestas, mesmo que não haja séries da natureza, em vez de se masturbar com essas histórias de percepções ou sensações. Você não precisa mais. É claro que eles não desaparecerão, mas sua consciência não será mais atraída, nem sua mente. Você deixará livremente o processo natural ser feito. É um processo natural que não precisa de você. Ele precisou de você em um ponto por muitos anos, mas hoje em dia é supérfluo, é um obstáculo. Se você aceitar isso, você irá verificar por si mesmo e encontrará uma nova fluidez, quaisquer que sejam as mudanças fisiológicas, neurológicas, anatômicas, energéticas e vibratórias. Isso remonta ao que Abba disse. Seja o mais humilde e o mais simples possível e o mais integrado em sua vida, a fim de viver a vida. O processo atual não precisa de você. Se você acha que pode, tocando em suas vibrações, acelerar o processo, bem, você está errado hoje. Quanto mais você está em um estado natural, mais simples você é, mais humilde você é, mais você está ocupado com algo diferente de pensar sobre suas energias ou a vibração, ou seu corpo de eternidade ou suas visões, mais o processo se faz com facilidade. Esteja presente para si mesmo, e isso é suficiente, no comum da vida. Não há nada de excepcional. Nós nos preparamos um para o outro, para que o processo transcorra naturalmente. É um processo no qual você não pode fazer nada, que você não pode escapar, porque é um processo que aí se tornará, eu te lembro, coletivo. Tenha vida para viver, diga que a vida vos carrega, mas você não se pergunta, eu estou lá? Eu não estou lá. Eu sinto minhas portas. Porque eu sinto o fogo. E daquele momento em diante, você realmente viverá este fogo do amor com uma sensação de queimação, mas você não ficará envergonhado.
O que dificulta é a sua mente que quer agarrar o processo. Eu sempre disse, repito, que não é a pessoa que é libertada, mas são vocês que são libertados da pessoa. Como você gostaria de ser liberado da pessoa se estiver interessado nesta pessoa? Interesse-se pelo nível de vida e pelo que ela pede de você, mas esqueça os processos de consciência, o que foi dito sobre as portas, as estrelas, os novos circuitos, os corpos das origens, as linhagens, porque quanto mais simples você for na vida cotidiana, mesmo que a vida lhe exija, mais você verá a evidência do processo, sem ser afetado de forma alguma, seja qual for o fogo. Tudo bem, não esquenta demais. Voz. Um pouco. Risos. É o começo apenas. Outra questão. Como você se sente entre o tudo e o nada? Maravilhosamente bem. É o estado natural. A maioria das estrelas explicou a você, em seus testemunhos, o que eles tinham vivido durante sua vida. Como você pode encontrar o ponto de silêncio do coração, se você questionar em todos os campos, suas percepções, seus sentimentos, ou se você mover sua consciência para outro lugar do que para o coração? Se você quer que o processo seja lúcido, não se preocupe com isso. É mais provável que você viva isso estando presente naquilo que faz, seja cuidando de uma criança, trabalhando em uma fábrica, caminhando na natureza, ou fazendo um debate sobre o que está passando. Não é mais a mesma época. Desde o final da anomalia primária, tudo é automático. Lembre-se do que Abba estava dizendo e do que eu estava dizendo. É uma cena de teatro, um videogame. Nada disso é real. A mais simples atenção que você dá a uma criança, a uma árvore que você encontra, a um irmão ou a uma irmã com quem você está em uma troca natural e humana, é mais provável que você finalize o processo, do que qualquer dúvida que tenhas de outras naturezas, porque a partir do momento que você entra em contato, mesmo se você é um trabalhador, com uma peça que você faz, com uma árvore, um irmão ou uma irmã, e quanto mais você está presente em você mesmo, não como uma pessoa, mas presente na quietude, no coração do coração, e você deixa o processo se desenrolar. E isso só acontece se você está totalmente disponível. Isso é o que o Abba estava dizendo. A travessia, óbvio, você nunca se mexeu. Esse é o despertador. Como eu disse há anos, você não é nem este corpo, nem esse personagem, nem esta vida, nem neste mundo. Você está dentro deste corpo, dentro desta consciência, mas você não é nem esse corpo, nem essa consciência, nem mesmo a supraconsciência. Você é o eu, o eterno absoluto, o Parabrahman. E para voltar à questão do tudo e do nada, você encontrará uma forma de fluidez, quaisquer que sejam seus problemas inerentes ao personagem. Os pontos de tensão, de atrito, dos quais falamos na pergunta anterior, desaparecerão por si mesmos. Assim, você prova para si mesmo que está em aceitação, que está no dom de si mesmo, e então viverá a liberdade, seja qual for o seu corpo, quaisquer que sejam seus problemas ou alegrias. Você vai ver claramente que você não é nada disso. Mas se você agitar seu personagem, você não está mais presente para si mesmo, você está em outro lugar que no presente. E nesse momento, o processo de qualquer forma é inescapável, mas pode levar, não há atrasos, mas há mecanismos que virão a desestabilizar você pela mente, possivelmente pela dor, mas especialmente você estará menos disponível durante o tempo zero. A informação do tempo zero, o coração do coração, de Shantinilaya, se você quiser, está presente em toda parte, requer a imobilidade da consciência mais do que do corpo, requer o silêncio não das palavras, mas da mente. Se você aceitar isso, só poderá notar imediatamente uma sedação, e um desaparecimento de tudo o que estava em relevo antes e que o incomodou. Você não pode fazer nada, especialmente hoje, sobre o que é natural, isto é, a inteligência da luz é assim, que sendo nada, enquanto vive a vida, você descobre que você é tudo, e que você é vida. A resolução do tempo e do espaço termina, assim como a ilusão do tempo, espaço e forma, bem como que as dimensões.
Você está completo. Você está completo e só poderá ver os resultados em sua vida. É a vida que vive para você, e não mais você que vive a vida. Você está totalmente disponível, totalmente presente seja o que for, e é assim que você o verifica, sozinho, nos gestos mais insignificantes de sua vida, comuns em sua vida, mas não em hábitos como decidir ir visitar árvores na natureza, e você verá. As árvores que você conhece são de grande ajuda, mas a maior ajuda é estar disponível para você mesmo. Seja qual for a sua ocupação, todos vocês têm algum tempo para estar disponíveis. Disponíveis para o silêncio, para a imobilidade da consciência, e é nessa disponibilidade que a inteligência da luz pode funcionar porque o personagem, ele, não pode fazer nada sobre isso. Como o comandante disse, você está cozido. Então deixe o cozimento terminar e a alegria estará lá, instantaneamente, a partir de agora. E, além disso, é o marcador, tem sido dito há um ano, quando você está nessa fase de liberação, você descobre que está acordado, sem iluminação, isso é besteira, eu falo acorde, você está disponível para viver o personagem, mas não é mais ele quem controla, suas emoções, sua cabeça, suas histórias, suas memórias, suas apreensões do futuro. Se você vive assim, se apenas por alguns momentos, algumas horas, você vai entender instantaneamente o que quero dizer com viver, e você vai descobrir que não há outro posicionamento que pode ser maior que este. Seja natural, seja humilde, seja quieto, seja espontâneo, seja preguiçoso na medida do que a vida lhe dá, e você verá bem. Repito, o processo que se desdobra não precisa mais de você, esteja disponível para viver sua vida e tudo o que a vida lhe pede. Todo o resto é feito sozinho. Você não está mais em uma fase de supraconsciência, ou atenção que estará localizada em uma porta ou em um circuito vibratório, você deve estar totalmente imerso no momento presente. E não há melhor maneira de estar no momento presente, do que experimentar a naturalidade do que a vida lhe proporciona. E repito, pode ser tanto uma caminhada na natureza, quanto peças de máquinas em uma fábrica. Porque quando você está ocupado, mentalmente, fisicamente ocupado e não pensa em mais nada, você está realmente disponível. É por isso que Cristo disse: felizes os simples de espírito, o reino dos céus pertence a eles. É por isso que foi dito por muitas vozes: o primeiro será o último será o primeiro. Isso não significa que haja um avanço ou uma hierarquia. Significa simplesmente que aqueles que são inocentes, sem fazer qualquer pergunta, hoje, são muito mais fluidos para se estabelecerem na verdade. Tudo que tem sido útil para muitos, é inútil e supérfluo hoje. Não procure nada, deixe as coisas viverem. Mais uma vez, o processo atual não precisa de você, não precisa de sua consciência, não precisa de energia e vibrações, embora, é claro, elas estejam aí e você as sinta. Você não está mais em um processo de supraconsciência ou expansão da consciência, mas exatamente o contrário, a extinção da consciência, que permite que você descubra e seja o que você sempre foi. A consciência, o eterno é o absoluto. Você só será capaz de viver a sua vida neste mundo, e viverá naturalmente a sua vida, o que não põe fim às suas responsabilidades, mas permite que você vá além delas sem qualquer esforço, e sem qualquer dificuldade. Bem, podemos continuar. Não há mais perguntas escritas. Bem, vamos às perguntas orais. Olá Abdi. Quando estou dirigindo, sinto que, quando estou parado, sinto que o veículo continua se movendo. Eu tenho que parar de dirigir. Mas eu não vejo o relatório. Risos. Você quer que eu te mande um mecânico? Risos. É você que se mexe, e tem a impressão que seu carro está se movendo. Você tem alguém com você no carro que poderia confirmar isso? Eu olho para os carros ao meu lado e percebo que não estou me movendo. Vá ver o mecânico. Há razões muito simples para um carro se mover. É o suficiente para que o motor não seja consertado corretamente. É simples. Não, o carro não se move.
Mas você disse que é o carro em movimento. Não, eu disse que tenho a impressão de que o carro está em movimento. Tenho que parar de dirigir porque tenho esse sentimento, muitas vezes. Mas não há risco. O que você quer arriscar? Eu não sei onde isso pode ir. Até o desaparecimento. Risos. Obrigado. Então continue dirigindo. Mas ainda há inúmeras razões para um veículo se mover por conta própria também. Mas, no entanto, se a sensação de que esse carro se move está relacionada apenas ao seu corpo, que se move ou à sua consciência em movimento, isso não importa. Na pior das hipóteses você desaparece, e o carro se torna o que se torna. Risos. Podemos continuar. Outra pergunta. Existe outra. Como explicar rodando 15 minutos de carro e acordar depois de 45 minutos, os controles automáticos a 120 km por hora e descobrir, quando eu percebo a situação, é como se eu saísse de um sono profundo. Eu não dirigi, não estava lá, me pergunto onde estou, e mal posso esperar para ver uma placa que me diz onde estou. Minha pergunta é: não fui eu quem dirigiu, então havia alguém dirigindo? Sim. Foi você quem dirigiu, mas você não estava mais lá. Seu corpo está dirigindo, sua consciência está em outro lugar. Muitos de vocês notaram isso. Claro, nem sempre em períodos tão longos, especialmente quando você está dirigindo, e não a pé, e de repente você se pergunta quem dirigiu. Este processo é banal e comum. A explicação é precisamente a alquimia entre o personagem que conduz e desaparece. Ele está sempre presente, e você onde está você? No coração do coração em silêncio. E quando você voltar ao comum de sua consciência, como é possível e como você pode estar lá, e às vezes chega até a perguntar quem você é, e onde você está, mesmo que seja uma estrada que você conhece. É um processo normal. Dirigir um carro, uma bicicleta ou uma motocicleta é um processo que você aprendeu, e que se torna subconsciente com o passar do tempo. Quando você dirige, você não vai pensar em frear, é feito sozinho quando é necessário. Você não vai pensar em mudar de marcha, isso é feito automaticamente. Bem, é exatamente o mesmo processo. Você dirige seu carro neste veículo corpóreo em seus automatismos, e você, em que você é, em verdade, você desaparece. Mas, em geral, não dura tanto tempo. Muitas vezes é deslumbrante. E muitas vezes você percebe que a última lembrança que você tem é de 15 minutos. Mas também pode preocupar você mesmo. Assim que você estiver em um processo de automação por aprendizado, como dirigir, esse processo é extremamente comum. Além disso, se você perguntar o que aconteceu aqui, você não é o único. Levante suas mãos. Então, existem muitos. Risos. Sim, sim. É normal. Porque quando você está no carro ou ocupado fazendo peças, você não está ocupado com o personagem, mas com os hábitos, mas não com os hábitos que você decidiu. Quando você se move de um ponto para outro, você pega seu carro, você conhece a viagem, você entra em algum tipo de piloto automático, e depois espirra em algum ponto, você viajou algumas dezenas de quilômetros, você até imagina onde você está, se você está na estrada e quem você é. É normal quando você está ocupado na natureza, com seus filhos, ou no trabalho que esse processo se desenrole. Isso ilustra perfeitamente que o processo atual não precisa de você. Então, é claro, isso leva a esses tipos de perguntas, mas você pode ficar tranquilo porque não é o único. Você passa por hábitos que não são mais, mas que são automatismos, e dirigir é você está no momento, porque requer alguma forma de vigilância no momento em que você dirige, e é aí que você está quieto, é onde você desaparece, é onde você mistura o ser e o não ser, é feito sem ninguém. E claro, quando você volta na pessoa, isso faz de você uma pessoa engraçada. Mas, mais uma vez, faz modificações, partes da consciência do cérebro, automatismos, mas não hábitos que você impõe a si mesmo.
Acontece inesperadamente, e a conduta tem as mesmas virtudes nesses casos, as mesmas virtudes que andar na natureza. Você está imerso no momento presente, a disponibilidade para a eternidade se manifesta com um pré-requisito, com um sentimento que é anterior, para ter desaparecido da pessoa, o que é verdadeiro. Mas ainda assim você não sofreu nenhum acidente. Algum de vocês tem algum acidente por causa disso? Há mãos que se levantam. Não, não. Não haverá nenhum de qualquer maneira. Você está tranquilo? Sim, tenho outra pergunta. Então vá. Desta vez, estou no telefone, estou conversando com alguém que conheço, ela é uma dama. Tudo ocorre durante a conversa que eu troco. O seguinte fenômeno ocorreu. Estou fora do meu corpo, ou uma parte de mim está fora do meu corpo, esta senhora está na minha frente. E eu coloco minhas mãos assim, uma de cada lado dos ombros, e eu passo. Essa experiência produziu isso. Fiquei muito, muito, muito bem, por 2 dias e meio ou 3 dias. Você viaja entre a consciência e a pessoa. E como você disse tão bem, uma conversa telefônica pode ser acompanhada pela aparição pela visão do coração de 2 pessoas que não estão ao telefone, mas próximas umas das outras. Faz parte do que foi chamado não bilocação, mas multilocalização da consciência. Este processo foi desenvolvido em grande parte pelos anciãos durante o ano de 2011. Antes de eu chegar. Todos esses eventos que acontecem em sua vida, que podem dar uma sensação de irrealidade ou questionamento, são reais. Você não está sonhando, pelo contrário, eles são bastante reais. Você está acordado. E além disso, suas últimas 3 perguntas estão totalmente relacionadas a isso. E isso é muito parecido com um tipo de questionamento, novamente ajuda a entender que não é algo isolado, mas que está sendo generalizado para muitos. Você será pego e ocupado lá, por uma conversa, anteriormente por dirigir um carro, e você está disponível naquele tempo para a luz. Você não está congelado pelo seu corpo, e mesmo se você não sabe onde você está, ou como neste caso, você se vê ao lado do outro, ou na frente do outro. É bem real. Essa é a verdade. E é assim que a inteligência da luz mostra que você não é um personagem que conduz ou fala ao telefone, mas que você é outra coisa. A luz leva você naturalmente à extinção da supraconsciência e aí você está livre, você está na alegria. Você tem um sorriso em seu rosto e realmente se descobre, você se encontra, além de todas as formas, além deste personagem, além deste mundo. Há outros, é quando você vai para a cama. Eles sentirão incêndios, nas extremidades, na cabeça, no coração, no sacro. Ele pode até impedir você de dormir ou acordar, mas tudo isso é um processo normal, e você não pode fazer nada sobre isso, você não pode mudá-lo e só pode se acentuar. Todas as circunstâncias de suas vidas, todas as circunstâncias de suas consciências pessoais, superconscientes ou outras estão sendo profundamente perturbadas. Mas você só poderá notar que, paralelamente a esse aspecto, um pouco desestabilizador, às vezes, há um novo fôlego que o atravessa, feito de leveza, alegria, sorriso, silêncio, evidência. É assim que você passa por todos os véus, todas as zonas de crenças, hábitos e tudo é um pretexto para isso. E mais uma vez, espere. Vocês não receberam todos os carismas e, no Ocidente, estão neste período de Pentecostes. Nada a ver com religião, mas é a descida do Espírito Santo, o falar em línguas, a bilocação, e todos os processos místicos que até agora estavam reservados para certos santos, para algumas pessoas, está agora no processo de generalizar. Quem, por exemplo, teve a impressão, a experiência de que ele estava fazendo algo fisicamente, e que havia outra parte de si mesmo, sem ser claro, que fez outra coisa. Levante sua mão. É uma impressão de duplicação. Quantos? 4 pessoas. Não é ruim. Isso é 10%. Mas isso também se tornará geral.
Quando digo que você acorda, você sai do sono, e sabe muito bem que de manhã você pode acordar, mais ou menos rapidamente, com a lembrança ou não de alguns dos seus sonhos, e que pouco a pouco são apagados no dia. Mais frequentemente. Mas eu já disse que o sonho é o real, e é assim que você descobre que a materialidade e a forma são apenas vento. Algo que passa. Mas você tem que viver para entender, mesmo que isso te questione. E você vai ver em um determinado momento, ligado ao coletivo, que você estará realmente acordado. E você vai deixar a forma e o mundo, como você deixa sonhos pela manhã ao acordar. É exatamente o mesmo processo, mas você está retornando. É nesse corpo que você está dormindo, mas esqueceu. Você acha natural, ou o absoluto. Quem vê o universo criar e decretar a si mesmo, vendo a criação passar, os universos se dissolvem, depois descobre que nunca se moveu, e que sempre esteve lá. Tudo que lhes dissemos não são trocadilhos e conceitos, é que vocês vivem cada vez mais frequentemente, com cada vez mais intensidade e lucidez. Mesmo se for, e é normal, pode ser confuso ou desestabilizador. Outra questão. A mesma pessoa tem outra pergunta. Há momentos em que não estou esperando o mínimo, enquanto faço o que tenho que fazer. Há momentos em que estou muito, muito bem. E a última vez que isso aconteceu, muito distintamente 3 vezes, eu ouvi: liberdade, liberdade, liberdade. Obrigado. O que você acabou de dizer ilustra perfeitamente o que eu disse antes. É assim que acontece. O que foi nomeado por Abba o paraíso branco, o desaparecimento, o grande silêncio, você descobre que é isso e que está perfeitamente bem. É assim novamente, e você confirma isto através do seu testemunho, que nós acordamos do pesadelo de ser uma forma ou um indivíduo. Você é, nós somos anteriores à consciência, anteriores a todos os mundos, somos apenas um e não há ninguém. Como Oma, o comandante, disse, vamos lhe recordar tantas vezes, e ficará tão óbvio que você só poderá rir disso. Não há nada sério neste mundo. É uma fraude, uma fuga de liberdade, o roubo de consciências. E é normal que você ouça liberdade 3 vezes. Você foi chamado por algumas, incontáveis vezes, primeiro por Maria ou as estrelas, você ouviu seu primeiro nome. Recentemente Abba, com Eu Sou Você lhe deu as últimas chaves, nomeando você mesmo. Você é o verbo, mas é mais velho que o verbo. É assim, chamando você, e sendo chamado, sem qualquer memória em relação a uma jornada de automóvel, que você descobre e vive a liberdade. E é assim que acontece, e como isso vai acontecer de maneira cada vez mais comum e extensa. Outro? Sim, existe outro. Não é que eu tenha uma grande questão, mas desde o momento que eu te ouço, você tem pelos seus discursos, eu consegui pensar em me libertar do personagem, e tenho como um reconhecimento sem fim, ter sido capaz de eu não sei se estou totalmente liberado, mas acho que com Jean-Luc esta manhã, ele nos deu uma boa prática para fazer, e eu não vou desistir disso. Eu te agradeço. Você é agradecido também. Ele agradece a todos aqui. A partir do momento, como Cristo disse, onde vocês estiverem 2 reunidos em meu nome, aqui ou em outro lugar, ele é estritamente o mesmo agora. O tempo zero que alguns de vocês vivem o suficiente, desencadeou o tempo zero no grupo. É coletivo antes que o evento seja acionado em toda a criação. Não só nesta dimensão, mas em toda parte, você vive em um grupo, e é normal. Assim que vocês 2 estiverem juntos em nome da verdade, porque você a vive e a veste mesmo que ela não esteja totalmente desperta, a partir do momento em que você a vive, mesmo que ela ainda não esteja totalmente desperta, o outro só pode se reconhecer, ele só pode acordar. Por enquanto, afeta indivíduos, grupos. Os grupos serão maiores e maiores, não comigo aqui, mas em todo lugar. Depois, você descobrirá que isso afetará alguns países, algumas cidades ou algumas regiões. E, no dado momento, isso concernirá toda a Terra e, portanto, toda a criação.
É exatamente assim que esse processo natural de despertar é organizado e realizado independentemente de você, porque a inteligência da luz que você é, na verdade, quem o faz, que organiza esse despertar. E, em um certo ponto, é claro, como você pode imaginar, o evento será visível e vivido por todos de uma maneira totalmente sincrônica. Mas o fato de que se estabelece, e não de indivíduo para indivíduo, mas eu disse de grupos para grupos, de cidades para cidades, de país para país, instala o paraíso branco e cria as melhores circunstâncias e possíveis condições para vivê-lo. E você não pode fazer nada, nem acelerá-lo, nem limitá-lo, você só pode vê-lo, só podemos aceitá-lo e a alegria está bem ali. Será cada vez mais marcante, cada vez mais óbvio, e cada vez mais alegre. Abba vos disse que tudo isso terminará com uma grande gargalhada. Como você quer que seja diferente à noite? Você até rirá do seu sofrimento, dos seus afetos, da sua história, de ter pensado em ser uma pessoa que teve que evoluir, que teve que mudar. A verdade é sem esforço, porque chegou a hora. Tudo o que eu digo, converge nisso, e é a sua experiência. Prosseguindo. Foi uma experiência que teve uma nova faceta para mim. Então paro, não estou no movimento físico e me sinto muito bem. Agora, naquele momento, o que é novo para mim, tenho a impressão interna, na experiência que o masculino e o feminino se encontram. Não há mais dualidade entre os dois. Tudo feito. Abba, além disso, havia falado sobre isso em seu último satsang nas Ilhas Canárias. Você fala há anos sobre o feminino e o masculino. Finalmente, dito isto, desde a origem da criação. Entre os malvados e os bons eram as mães geneticistas, e as más, eram os arcontes. Vocês juntaram as duas polaridades, vocês vivem o andrógeno primordial, vocês vivem o verbo e, finalmente, até mesmo a noção de masculino e feminino, que é no entanto patente neste mundo, não faz mais sentido. Mesmo as histórias de sagrado feminino e sagrado masculino, logo você só será capaz de rir disso. Estes foram os passos preliminares. Mesmo a cocriação consciente desenvolvida há 2 anos, se apaga diante da verdade. A verdade põe fim à criação, somos amor. Nós estávamos lá antes de todas as criações e todos os mundos. O passo inicial não é nada mais que o passo final. Foi um sonho, você acorda, sai do sonho. E o que você está dizendo é também os desaparecimentos ao volante, e como foi dito no testemunho anterior em relação à palavra liberdade, sim, é isso. É a verdadeira liberdade. Logo você não será mais limitado por nenhuma história, qualquer forma, nenhum cenário, nenhum dever. É o estado perfeito, que é um não estado. É a fusão do ser e do não ser, do simulacro e do sagrado, que deixará apenas uma grande gargalhada, na verdade. E foi dito pelos anciões e por Abba, como o caos do mundo cresce, você estará mais e mais leve, feliz e livre. Mesmo que hoje pareça improvável, garanto que a reação será unânime. É normal, de manhã, quando você acorda, você acaba de escapar de um pesadelo, e é exatamente a mesma coisa. Esse mundo é uma ilusão, uma farsa e um pesadelo, e ainda assim é lá que você descobre a vida, a verdade, o caminho e que você percebe que tudo isso nunca aconteceu, e que tudo isso não fez mais do que passar. É a maneira mais apropriada e natural de acordar. A imagem que dou do despertar em relação à sua vida, é exatamente igual ao seu sono quando você dorme à noite, e quando acorda de manhã. Quando você não estiver mais sujeito a nenhuma condição, seja qual for a forma, a qualquer consciência, você é de fato livre. Mas a liberdade individual que você experimenta, seja qual for sua intensidade, inevitavelmente leva à liberdade coletiva, uma vez que nunca houve ninguém. Nós não somos apenas um no outro, mas, além disso, somos o sonho do outro. E como Abba disse, e de fato, todo o cenário de sonho e pesadelo aconteceu no momento inicial e hoje é revelado, você só pode rir disso. Tudo isso não tem substância. Todas essas formas, todos esses mundos, foram apenas uma externalização, uma manifestação de um sonho ou um pesadelo.
É assim que você vive, é como você aceita, e é assim que você é livre. Silêncio. Podemos continuar a avançar. Irmã, eu tenho 2 sonhos consecutivos. Primeiro sonho. Estou na frente de uma multidão, pessoas estão assustadas e apontam atrás de mim, e me virando há um enorme planeta atrás de mim. Segundo sonho. No dia seguinte, vi meu corpo explodir em 1 milhão de estrelas e percebi que eu era 1 milhão de estrelas. É especial. É um sonho muito lindo. Existe obviamente uma relação entre o planeta que aparece, que é o evento ou um dos eventos, e a verdade. As estrelas que você vê no céu, também é uma decoração, é também você. Todos os outros irmãos e irmãs, nas outras dimensões, são também vocês, sem exceção. Você é a mãe geneticista, assim como Yaldabaoth, e você só pode rir disso. Essa é a verdade, essa é a alegria, essa é a liberdade. Você sempre esteve lá. Isso já é o que eu vivi quando eu estava encarnado, mas naquela época eu estava muito sozinho. É também o que Ananda Mohi sempre viveu na Índia, e é hoje o que você vive e é anunciado a você também pelas modificações de suas percepções, os mecanismos de operação de seus vários aspectos da consciência, mas também como você acabou de expressar em sonhos. O sonho é o real até certo ponto. Eu direi que o sonho é muito mais real que a sua materialidade em algum lugar. Mas além de todos os sonhos, há o despertar, e essa é a chegada do paraíso branco, a fusão do um com o tempo zero. Como algumas pessoas já disseram, o evento está em andamento, não procure um encontro, você está nele. Não procure por duração, mas sim procure a intensidade do que você está passando nesses momentos. Fique calmo em todos os níveis e o processo irá bem. Cada um de vocês tem a oportunidade de vê-lo, de vivê-lo. Você não será capaz de se agarrar a nada diante da intensidade do riso e do despertar, em algum momento. Você não será capaz de permanecer ligado a nada, mesmo se você quiser. Tudo o que, no dia anterior, lhe pareceu ser um sofrimento, do corpo ou da sua vida, será um pretexto, e apenas um pretexto para te acordar. É assim que acontece individualmente em todo o planeta. Começa a acontecer, como eu disse anteriormente, para viver em grupo, e que pouco a pouco vai tocar todas as cidades. Imagine pessoas em uma cidade não muito grande, que acordam todas ao mesmo tempo. Imaginem o que vai fazer. Você sai do sono, não há melhor maneira de nomeá-lo, expressá-lo, é exatamente isso. E mais uma vez não há necessidade de acreditar ou filosofar sobre isso, já que você o experimenta de maneiras diferentes, seja pelo desaparecimento da direção, seja pelos sonhos, seja por telefonemas, seja em grupo, independentemente do que eu lhe digo, mesmo durante uma refeição, mesmo durante um tempo divertido, porque você compartilha a alegria, e compartilha o tempo zero, você compartilha a verdade, é comum, há apenas um e ele é absoluto. E isso é como tem sido dito há mais de um ano, é óbvio, mesmo que hoje pareça questionador para você, mesmo se hoje você não vive isso, muito rapidamente, você vai viver como uma evidência de todos os lugares. Como você espera que este mundo, esta sociedade, esta estrutura piramidal de escravidão e predação possa continuar de qualquer forma, assim que você rir dela, assim que estiver livre? Você consome o mundo, você consome o sonho, real e concretamente, não haverá nada da criação. Eu já o disse quando estava encarnado. E eu já disse que o que eu disse 30 ou 40 anos atrás era por agora, e que nunca poderia falhar. Você só pode ver e viver isso. Você não precisa de um salvador, um guru, um mestre, você não precisa de uma entidade, porque todas as entidades, todos os mestres, os gurus, todos os trapaceiros, são vocês. E você só pode rir disso. Isso põe fim ao sonho, ao pesadelo, põe fim a qualquer noção de separação, a qualquer noção de tempo fluindo, a qualquer noção espacial. O amor que você tem não precisa de forma, de mundo, de expressão, de manifestação, de como você é perfeito, é o estado perfeito.
No limite de Shantinilaya, você se descobrirá Satchiananda, a felicidade suprema, onde nada de qualquer mundo pode derivar ou desviar desta verdade. E tudo é apenas uma desculpa em sua vida atual, onde você está, na sua idade em que você tem nas circunstâncias de sua vida, são as melhores condições, mesmo que você ainda tenha pensado em acordar. Tudo bem, não está esquentando demais. Próximo. Irmã, é uma questão de esclarecimento. Logo no começo da entrevista, você falou sobre ascensão e dissolução. Qual é o elo entre esses dois processos? Eles têm o mesmo propósito. A ascensão, não como foi expressa pelos anciãos, as estrelas entendiam e viviam intelectualmente por muitos. Lembre-se, foi a libertação deste mundo, o retorno à sua dimensão original, então ainda é uma forma. A dissolução é a origem mais estelar que se detém, há mais pessoas que se detêm. É a grande surpresa do Abba, realizada no ano passado em maio, que pôs fim ao mito da criação ou da forma. Assim, a dissolução será quase síncrona ou mesmo totalmente sincronizada com a ascensão propriamente dita. A ascensão você vive neste corpo já, alguns de vocês vivem a dissolução e tudo isso se tornará coletivo. Quanto mais próximo do momento coletivo, menos você pode distinguir entre ascensão e dissolução. Mas mesmo a palavra ascensão ou dissolução não significa nada, é a ilusão que se dissolve, nunca existiu, mas mesmo assim do ponto de vista de um irmão ou uma irmã presente em um corpo, é talvez as palavras mais adequadas. A dissolução é o momento em que você não está mais sujeito a uma fixidez de consciência, seja qual for a sua forma, mas descobre que você é o espaço em que você é as estrelas. Foi dito no sonho, é a mesma coisa. A dissolução não é senão o despertar total e eu lhes digo que será uma grande gargalhada, não pode ser de outro modo, e quanto mais tempo, dá a impressão e realmente flui nesta terra, mais haverá um cenário em sincronicidade com o processo de ascensão coletiva, com a dissolução do paraíso branco. O paraíso branco não é uma visão, é a realidade e ao mesmo tempo você dirá ao belo branco e há mais do que apenas branco. Há mais forma, mais marcos, mais espaço, você se tornará o branco. E naquele momento e ao mesmo tempo, que a primeira parte é a ascensão coletiva, mas em um tempo quase imediatamente após ou durante, o paraíso branco desaparecerá para deixar o que a pessoa poderia chamar de nada, mas que é de fato, o amor, o estado natural, o jogo absoluto, e quanto mais o tempo passa e, é claro, a distância ou o tempo entre o paraíso branco e o absoluto, será reduzida progressivamente, e se tornará quase concomitante. Vamos continuar. Irmã, é uma pergunta curiosa que veio. Eu me perguntei se Nibiru era parte da criação, então ele estava no sonho e qual era a sua função no sonho. Para te acordar. Não há mais sol que Nibiru que terra. Mas se todos esses elementos do sonho se reunissem em algum lugar, isso está acontecendo na Terra. Foi explicado. Eu lhes disse anteriormente que os planetas, as estrelas no céu são um cenário, não tem realidade, não mais do que você. Mas você sonhou tanto, você jogou muito para sofrer, para ser separado, para acreditar que tem que evoluir. Silêncio. Que você esticou a tela da criação tanto quanto possível, e é precisamente essa noção de entropia de expansão, de infinito, que só pode trazer de volta ao tempo zero. É um processo físico também. Então, Nibiru, claro, é você, Nibiru é todo amor, Nibiru é o encontro do que brilha, o sol, do que aparece em uma forma, que se encontra com o informe. É a mesma coisa que o encontro entre seu corpo físico, sua consciência ordinária e superconsciência, por um lado, e por outro lado, a supraconsciência que se extingue diante do absoluto. É a mesma coisa. Isso acontece em suas células, em seus circuitos fisiológicos ou neurológicos, acontece no nível da sociedade, no nível da Terra e no nível de toda a criação, sem exceção. Se você pudesse realmente viver o que você acha que é real quando está acordado, é apenas um sonho e quando você acorda, você realmente dorme neste mundo, você dorme na criação e vive a verdade. Não há outra alternativa, não há outra verdade.
Todas as outras verdades acabaram de passar, só fizeram você sonhar. E isso teve que terminar com um pesadelo, chamado confinamento, para alcançar total estupidez, total inutilidade de qualquer mundo. Você sempre foi perfeito, você nunca se moveu, você simplesmente esqueceu, a última chave foi dada a você. Todas as chaves vibrais, metatrônicas, foram reveladas por mais de 30 anos, gradualmente. É por isso que a Aba lhe diz que tudo está concluído, que tudo está terminado. O processo está em andamento, não precisa de você, o que quer você diga, o que quer que você faça. Repito, e eu disse a cada intervenção, tudo o que deve acontecer acontecerá, faça o que fizer, e tudo o que não deve acontecer não acontecerá, faça o que fizer. Quando você está farto disso, como eu disse, para cuidar da sua cabeça, vibrações, sentimentos, você viverá a evidência. É apenas humildade e simplicidade. É o caminho da infância. É o caminho mais bonito. Aceite ser nada e você será o todo. Supraconsciência faz você descobrir que você é tudo, mas existe uma armadilha. É a escolha, o orgulho espiritual de pensar ser um grande ser, quem deve evoluir, quem vai ajudar isto ou aquilo, que é a armadilha da espiritualidade, é a fraude da consciência, você é anterior a isso. Tudo que acontece e acontecerá. Em seu corpo, em sua vida, em seus relacionamentos, em seu país, em sua região, em sua cidade, em todos os lugares da Terra, bem como em todos os lugares da criação, só pode trazer você para isso. Silêncio. Quem poderia recusar a liberdade? Eu também disse isso, o desconhecido se torna conhecido, aqui mesmo, através da ilusão. É isso que te acorda, esse é o paraíso branco, esse é o tempo zero. Silêncio. Você pode continuar. Irmã, Jean-Luc nos contou que tudo começou aqui, e que tudo terminou aqui em relação ao Quebec. Você pode nos contar um pouco mais sobre isso? Isso nos leva a falar sobre os ciclos, nos leva a falar sobre a evolução da consciência e da vida dentro do sonho, que nos levaria a falar sobre os 5 primeiros sonhos e o último sonho que você vive, que é registrado na verdade entre um começo e um fim. O começo foi mais de 50 mil anos atrás, mas dentro deste grande ciclo de mais de 50 mil anos, que vai até hoje e termina nestes tempos, tem havido subciclos relacionados ao que tem sido chamado de Atlantis. O primeiro, o segundo e o terceiro a cada vez, não processos de extinção globais, mas intermediários. O último sonho foi baseado nas Canárias, neste último sonho, em sua última fase, ou seja, que remonta a 12 mil anos, e não a criação da Atlântida há 50 mil anos atrás. Tudo começou aqui e terminará aqui. Tudo é cíclico. O que isso significa? Não espere pelo meio-dia às 2 horas. Não espere pela Jerusalém celestial que surgirá aqui, mas simplesmente que neste povo, neste país, que eu chamo de país, você estava na origem, e você está no fim da graduação, do terceiro subciclo do último ciclo. E então, como vai traduzir? Você já vive, você tem uma forma de intuição, se eu posso dizer, você está disponível mais do que outros povos para a verdade, porque você tem uma humanidade, uma irmandade que existe em muito poucos países. Essa é a verdade. Então, eu não tive a oportunidade de me mudar quando eu estava encarnado para sua casa, país, mas o comandante, Ivanov, ele o fez, e você sabe muito bem que cada país é marcado por um elemento. Brasil é fogo, Havaí é fogo, as Canárias são fogo, e Quebec é a água, na origem da criação. Então, o importante é estipular que há toda a chance de que quando eu falo sobre grupos, cidades e então realmente de países, você seja o primeiro país a viver coletivamente em liberdade. Em algum momento você vai sair na rua, seja qual for o clima, rindo. Você só será capaz de bater suas coxas em seus braços e rir, porque em sua casa, a fraternidade por causa da água, por causa das mesmas condições históricas, coloca você nessa posição. Obviamente não é na França, onde eles têm a cabeça dura, que isso vai acontecer. Está aqui.
E vocês certamente serão uma das primeiras cidades no nível de suas cidades, ou mesmo países, a viver o coletivo do evento, e todos os outros seguirão um ao outro. Você estava na origem, e eu falo de território, e não necessariamente de você, mas de todo ser humano colocado em um território, e submetido a certos elementos. O que é isso? Água. O que vives? Fogo. Mas depois do fogo que te inflama, você se torna água, você se dissolve. Você está se espalhando, você está tão bem quanto o oceano. Mas para isso é necessário que as gotas vivam juntas, que são o oceano. Passa pela ressonância, pela relação, pela fraternidade, pela cultura, pelo modo de vida, e também pelo elemento dominante dentro do mundo, território, país. É simples, é o que isso significa. Silêncio. Irmã, obrigada Bidiri. Talvez alguns de vocês possam estar cientes disso, talvez alguns paranormais já tenham contado sobre isso ou alguns pesquisadores, mas hoje você vive, você é espontâneo, você está disponível, é a sua natureza, e é a sua cultura. Por isso, é muito lógico que em territórios como este, onde a separação não poderia ser concluída completamente, como é o caso, por exemplo, se compararmos com a França, onde tudo é dividido, onde alguns são montados contra os outros, mesmo no nível espiritual, no nível social, eu nem sequer menciono isso. Então é bastante lógico, pelo elemento água, pela história do território e pelo fato de você estar presente hoje, nesse território. Nada é por acaso, tudo foi escrito. Agora, não vale a pena para as milhares de pessoas que me ouvem para solicitar um visto de imigração para vir aqui. Sem isso eu serei expulso deste país. Irmã, nós vamos mantê-lo aqui com a gente. Mais alguma coisa? Irmã, em relação à resposta que você deu, o Quebec é reconhecido como uma terra de acolhimento, ou seja, pessoas que acabaram de migrar para Quebec sentem essa liberação. Sim, já que tudo está escrito, é um videogame, um palco de teatro claro, e o fato de eu poder me expressar como Oma aqui, não é por acaso, neste momento e não em outro momento. Claro! Quando Abba lhe diz que tudo foi escrito, tudo foi sonhado, é a verdade estrita. Silêncio. Mais alguma coisa? Eu posso ver quem está começando a sonhar com Quebec lá. Risos. Irmã, olá, estou tendo dificuldade em entender como, Aoma, você, há muitos outros personagens que vieram em canalização, e todos somos um, e você ainda parece ter uma identidade de personagem, se podemos dizer, e ao mesmo tempo não há ninguém no todo. Mas você não pode entender, você só pode viver isso. O que você quer entender sobre isso? Não há palavra. Risos. Uma pergunta. A coisa toda contém todo esse jogo de criações ali, o conjunto dos personagens, quando saímos de lá, todos nós estamos a mesma coisa, o mesmo estado. Há apenas uma consciência, vocês estão um no outro. Você se expressa do ponto de vista da pessoa, que imagina que existem outras pessoas, mas todo mundo que você vê aqui é você. Irmã, é isso, é o ponto que se moveu na consciência desde o início até agora, que fez muitas pessoas se cruzarem. E qual é a pergunta? Risos. Não vejo dúvida aí. Irmã, a questão é que todas as pessoas que entram no jogo somente quando deixamos o jogo. Tudo está terminado lá, tudo é reabsorvido lá. Mas só existe você. Irmã, é isso, existe você, mas existe você. Existe você, e existe você, e existe você, e é sempre o mesmo você. Risos. Em outra linha do tempo, em outra linha espacial de outra forma, mas é você. Já que você não existe. Irmã, mas não há nada depois de nada. Nada de nada, nada de nada e tudo, nada de nada e amor. Irmã, apenas amor, bem, ok, obrigada. Risos. É exatamente isso. Você respondeu sua pergunta sozinha. Risos.
Irmã, depois da absorção de mundos, universos, quando todos nos reuniremos no amor. Você não pode se reunir, já que não há ninguém. Risos. É um passo. É precisamente o encontro do paraíso branco vivido coletivamente na Terra, que lhe mostrará que nunca houve ninguém, que é um sonho. Irmã, então, minha pergunta: você acha que alguém vai pensar em criar de novo? É impossível. Irmã, minha pergunta não tem mais razão de ser. É impossível, quando você vive o que você é para além do ser, e além dos mundos, que gostariam de estar entre aqueles que vivem entre vocês, o fogo do coração aqui e ali, que imaginam criar qualquer coisa. Levante sua mão aqueles que vivem o fogo do coração e que imaginam criar outra coisa. Você está completo no fogo do coração. Você está completo, você não é mais enganado. Existe uma mão que se levantou. Irmãos e irmãs juntos. Não. Risos. Obrigado. Mas ainda assim você tem que viver o fogo do sagrado coração, ascensão, dissolução, desaparecimento. Não há mais ninguém, sonhos, experiências estranhas. Tudo que você fez como perguntas, direciona você para essa verdade absoluta. A criação é um sonho que só poderia terminar em um pesadelo, porque era a única maneira de acordar. Temos jogado o suficiente, temos criado o suficiente, e desafio qualquer consciência a recusar o paraíso branco. Quem recusaria amor? Reconhecendo-se nesse amor mesmo se hoje ele não vive. Ninguém. A partir do momento que há amor HP, fim da criação, fim do sonho, fim das ilusões, fim da forma, fim de tudo porque nunca começou. Nós não podemos nem falar quando falamos sobre o fim dos tempos, ou o fim do mundo. Isso não significa nada, é o despertador. Como você espera que você, que nunca começou, pode jogar o jogo? Silêncio. Mas claro, dependendo do ponto de vista da pessoa, esta será sempre uma questão. Mas a partir do momento coletivo, sem ser generalizado para toda a criação, mas vai começar a ir além dos grupos, cidades, territórios, países. O que você quer fazer? Você só pode rir, realmente. Silêncio. Vamos em frente. Irmã, eu tenho uma pergunta. Quando você ouve satsangs vindo da Europa, às vezes você diz a eles que você irá visitá-los durante a noite. Você acha que esta noite, nós podemos ter a sua visita, quando nós vamos estar mortos de rir? Bem, qual de vocês já teve a minha visita? Levante a mão. Irmã, 2 mãos para cima. Oh sim, chegou a hora de eu chegar. Risos. Bem, nós vamos mudar as coisas. Silêncio. Prometido, vamos levantar nossas mãos amanhã, e vocês vão ver o quanto vocês são. Eu cuido do seu caso. A sala. Rir obrigado. Lembro-lhes que houve encontros agendados desde há 2 meses, eu acho, desde abril, quando eu tinha decretado algo às 23 horas, certo? Sala. Sim. Mas para você, que horas são? Na Europa ainda é dia. A sala. 16 horas. Ainda é dia. Bem, eu vou passar a noite também às 23 horas para você. A sala aplaude. Mas, na verdade, era necessário esperar que Aba colocasse os pés no chão, para poder pintar. A sala. Ah. Oh. Bravo. E agora isso será feito. Então esqueça 17 horas para você, desde que eu te dei uma programação privilegiada que é de 23 horas. Aplausos. Vai aquecer nos chalés. Risos. Para os europeus que te ouvem, mantenham suas 23 horas para você. Todo mundo tem suas 23 horas. E lembre-se o que eu disse, já havia dito em abril e maio, eu não venho falar com você, eu venho para queimar com você, para me fundir com você. Não há necessidade de um discurso, hein? Mas na verdade é uma ótima ideia.
Vamos colocar isso em prática a partir de hoje à noite. Irmã, todos concordam que eu suspeito. Risos. Irmã, podemos dormir quando você vem. É melhor. Risos. É a melhor maneira de não interferir, mesmo que isso te excite. E obrigado por sugerir isso para mim. Outra pergunta. Irmã, nós já estamos no fim. Então não há mais perguntas. Então Bidi vai cumprimentá-los, e Bidi está lhes dizendo às 23 para vocês aqui em Quebec. Aplausos. E não se esqueçam de rir. Eu posso te dizer da próxima vez, mas eu acho que há competição, já existe uma que quer voltar também. Vamos ver, enfim, eu te cumprimento. A sala obrigado. Através de Jean-Luc Caillon. Apoteose Live. Transcrição do áudio. Equipe Agape. Tradução. Edmundo Dantes Pacheco.